A Copa e a garantia dos direitos humanos. E a economia na política brasileira. Esses são os assuntos de Paulo Vanucchi, que está aqui no jornal desta quarta-feira, no estúdio do seu jornal. Prazer te receber, Paulo. Prazer, tudo meu. Tá com nossas espectadoras e nossos espectadores de novo. A gente percebeu nas informações do Flávio Aguiar que existe uma grande preocupação quanto às reivindicações de garantia de direitos humanos durante o evento Copa do Mundo. O que é que você pensa a respeito? Bom, isso é importante. Genebra é onde existe, então, a sede do Conselho de Direitos Humanos da ONU e tem os seus vários comitês. Tem o Comitê do Direito Humano à Habitação, que tem como uma relatora internacional a brasileira, professora da USP, a arquiteta Raquel Ronick, que o Flávio mencionou, e ela foi o segundo nome do Ministério das Cidades durante o governo Lula e durante o início do governo Dilma. Então, não se trata de uma pessoa que seja adversária da linha política do atual governo, mas ela faz o trabalho que essas organizações do movimento popular levaram, que é de denunciar erros. Não basta o país ter um presidente, uma presidenta com sensibilidade social para evitar esse tipo de violência e de repressão, porque há uma tradição, um costume de 500 anos, tanto as empresas quanto o judiciário, a polícia, né, na hora de determinar a desocupação, na hora de determinar o desalojamento, promove cenas inaceitáveis. Então faz um papel muito importante essa organização que leva a denúncia e que a ONU acolhe e vai agora se comunicar com o governo brasileiro, recomendando cautelas, cuidados, para que o Brasil tenha a sua Copa, mas que a Copa não abra pretexto para nenhuma violação de direitos humanos. Vamos falar sobre economia? Ela tomou conta da política brasileira, Paulo? Não, tomou conta não, mas lembra que tem a piadinha famosa do marqueteiro do Bill Clinton, James Carville, quando ele tentou explicar e teria usado a frase "é economia, estúpido", que é uma má tradução do inglês, porque em inglês, this is the economy, stupid, não quer dizer estúpido. O estúpido em inglês é bobinho ou bobão. É economia, ou seja, a economia explica uma grande parte do sentimento da sociedade. Se a economia cresce, o emprego cresce, os salários melhoram, vem o bem-estar, o chamado feel good em inglês, sentir-se bem. E nesse sentido, o PIB que foi anunciado hoje de manhã, realmente ele não é um PIB bom. Ele não é um desastre e é possível, inclusive, que a grande imprensa, muito partidarizada, trate como desastre. Não sei, vamos aguardar. E também, coincidentemente, num dia em que o Conselho de Política Monetária está reunido desde ontem e daqui a pouco vai anunciar se sobe a taxa de juros ou não. Eu, nessa hora, não queria ser membro do Copom. Por quê? Porque as duas notícias se chocam. As notícias sobre inflação, que preocupa, não estoura a meta, ela está sob controle, mas sempre tensionando num limite perigoso. Então, ela recomendaria elevação dos juros, porque a elevação do juro não é um bom remédio, mas já é uma tradição de sinalizar para que os empresários não remarquem com a sua ganância por lucros. Agora, a notícia do PIB de hoje, ela apontaria no sentido oposto, ou seja, a ideia de que os juros têm que baixar, porque o PIB tem de crescer mais. Como é que foi o PIB? Anunciado hoje de manhã pelo IBGE, nós teremos uma matéria daqui a pouco. Ele apresentou 0,6%, a estimativa de ontem oscilava entre 0,6% e 1,1%. Então, de todas as possibilidades, foi o número mais baixinho. Melhorou em relação ao ano passado. A agricultura melhorou muito, investimento melhorou, as exportações caíram bastante, a indústria caiu mais um pouquinho. O cenário é preocupante no sentido de elevação dos investimentos, é um bom sinal. O ministro Mantega declarou isso hoje. Olha, a qualidade do PIB melhora porque o investimento garante a economia melhor dos próximos trimestres. Agora, os 4 últimos trimestres, então, eles foram 0,3, 0,3, 0,6 e 0,6 de novo. Quando pulou de 0,3 para 0,6, se esperava, bom, agora 0,9, 1. E quando ele fica em 0,6, decepciona. Então, nesse sentido, é preciso
sobretudo, cuidar para manter o que tem havido quase que um milagre da economia brasileira nesses últimos anos de PIB fraco, que é a manutenção do nível de emprego. Isso é um sinal de robustez, porque se a economia cresce pouco, mas segue crescendo, é pior do que se ela crescesse acelerada, mas sempre é muito melhor do que estagnação, parar. Então hoje já vejo gente na internet, na rádio, falando em estagflação. É bobagem, não há estagnação econômica, há um crescimento. É um erro economista, um erro técnico falar em estagnação. E também estagflação, que é esse monstro que mistura economia parada e inflação em crescimento. A inflação também não cresce. A inflação está contida, já esteve acima de 6,5%, caiu um pouco. Não é um patamar bom, tem de cair para 4,5%. Mas não pode tratar o noticiário amanhã como se fosse um desastre, porque não foi. É um resultado decepcionante e, sobretudo, o governo tem que tomar medidas para que não haja nenhuma repercussão no nível do emprego. Ok, muito obrigado pela sua participação. O meu voto é simbólico. De todos nós, queremos você na Organização dos Estados Americanos. Semana que vem estaremos lá na Guatemala participando, no dia 6 haverá o resultado. E vai ganhar.